Boa tarde a todos. Senhora ministra, presidente dessa sessão, eminente relator, ministro, senhor representante da Procuradoria-Geral da República. O artigo 7º, inciso 1º do texto constitucional brasileiro prevê como direito fundamental social e de segunda geração ou dimensão a relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. A doutrina do direito brasileiro e a do direito comparado de países da União Europeia, como a França e a Itália, ensinam que a despedida sem justa causa corresponde à despedida individual e à despedida arbitrária à coletiva. Nesse mesmo sentido, a Convenção número 158 da OIT sobre despedidas. Na despedida individual sem justa causa, o empregador exerce o direito subjetivo de despedir, conhecido como direito potestativo, ficando com a obrigação de pagar ao empregado despedido uma multa indenizatória de 40%, calculada sobre os valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Já na despedida coletiva, o direito subjetivo de despedir está limitado à obrigação prévia de informar aos empregados despedidos e ao respectivo sindicato a motivação da despedida, conforme regra, eu acentuo regra e não princípio, como regra prevista no artigo 5º, inciso 14 do texto constitucional, de que é assegurado a todos o acesso à informação. A prerrogativa do sindicato de ser também informado da motivação da despedida coletiva decorre da legitimação que lhe é conferida pelo artigo 8º, inciso 3º do texto constitucional, também como regra jurídica constitucional e não como princípio normativo, de que ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Decorre também da regra jurídica, mais uma vez, do artigo 8º, inciso 6º do texto constitucional, a obrigatoriedade da participação do sindicato profissional nas negociações coletivas de trabalho. Se sua presença é obrigatória nas negociações coletivas, por que não também nas despedidas coletivas, na medida em que lhe cabe a defesa de todos os interesses coletivos e individuais da categoria, uma vez que quem pode o mais, pode o menos. Esse direito à informação dos trabalhadores despedidos e do sindicato representante da respectiva categoria profissional sobre a motivação da despedida coletiva resulta do fato de ser pertinente a razão da crise econômica à empresa. Com efeito, a empresa empregadora é a única detentora do conhecimento desses fatos jurídicos, porquanto, no direito brasileiro, os representantes sindicais não participam da gestão interna das empresas. Qual é o sentido e o alcance do direito à informação? O sentido e o alcance do direito ao acesso à informação residem no fato de que os trabalhadores e respectivo sindicato, ao tomarem previamente conhecimento das reais dificuldades econômico-financeiras da empresa, que a levam a efetivar a despedida coletiva de seus empregados, teriam eles a possibilidade de propor a suspensão da despedida ou uma modulação na redução do número de despedidos, com sua substituição pelas férias coletivas, suspensão do contrato de trabalho, redução proporcional da jornada de salário ou outras formas provisórias encontradas no direito do trabalho. E se essas medidas não se demonstrarem oportunas pelas circunstâncias econômico-financeiras adversas da empresa, os trabalhadores e o sindicato poderiam então sugerir que, na relação dos despedidos, fossem preservados os empregos daqueles trabalhadores casados e com prole e daqueles próximos à aposentadoria,
com a despedida dos já aposentados e ainda dos empregados mais jovens e solteiros. Ademais, as regras jurídicas sobre o direito ao acesso prévio à informação dos trabalhadores despedidos e de seu respectivo sindicato, bem como a consequente legitimidade desse sindicato em questões concernentes à despedida coletivas, são direitos fundamentais, cuja efetividade é prevista no artigo 5º, parágrafo 1º do texto constitucional, por serem mandamentos de otimização, segundo lição de Robert Alexi. Ainda não é demais dizer, segundo Roland Dworkin, que as regras jurídicas constitucionais têm maior efetividade do que os princípios normativos, uma vez que mesmo esses sendo mandamentos de otimização, sua aplicação depende da ponderação em caso de colisão com outros valores constitucionais, ao passo que as regras jurídicas constitucionais têm aplicação imediata às relações jurídicas. Toda narrativa acima, senhores ministros, aplica-se ao presente caso sob análise e julgamento. Por essa razão, ao decidir a sessão de dissídio coletivo do Tribunal Superior do Trabalho, pela participação prévia dos trabalhadores, acompanhados do sindicato, nos desdobramentos da despedida coletiva, ficou implícita a legitimidade sindical, já mencionada no artigo 8º, inciso 3º do texto constitucional, não havendo na oportunidade qualquer óbice legal ou infraconstitucional para que fosse impedida essa negociação prévia. E pelo que ficou, então, reconhecida a legítima representação do sindicato e a participação na negociação. Ademais, a hipótese dos autos não trata de negociação coletiva típica, na forma explicitada pelo artigo 611-A da CLT, com a redação que lhe foi dada pela Lei da Reforma Trabalhista em 2017, ao prescrever que nos instrumentos coletivos as cláusulas normativas devem sempre prever contrapartidas recíprocas, ao passo que, na presente hipótese, não existem contrapartidas entre as partes, mas apenas, então, somente a participação prévia dos trabalhadores despedidos e de seu sindicato na efetivação da despedida em massa para tentar em formas menos traumáticas, se possível, para a solução do conflito trabalhista, evitando-se o mal maior da despedida em massa. Não se argumente também com o artigo 477-A da CLT, no sentido de que, para a efetivação da despedida coletiva, não há necessidade de autorização prévia da entidade sindical ou negociação coletiva. Primeiro, porque sua vigência é posterior à decisão recorrida do TST, pelo que se deve respeitar o princípio constitucional e legal da irretroatividade das leis e das normas jurídicas. Em segundo lugar, por não se tratar o caso em julgamento de negociação coletiva propriamente dita, uma vez que não há contrapartidas recíprocas. Em terceiro lugar, porque a vedação da celebração da convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho por lei ordinária é flagrantemente inconstitucional, face o disposto da regra jurídica do artigo 7º, inciso 26 do texto constitucional, que consagra o reconhecimento das convenções e acordos coletivos como fonte normativa do pluralismo jurídico do direito do trabalho e como instrumento de sua modernização. Além do mais, é inconstitucional o afastamento da participação do sindicato, face à regra do artigo 8º, inciso 3º do texto constitucional, já citado, que legitima a representação dos trabalhadores. Por último, porque o artigo 477-A da CLT, com a redação dada pela reforma trabalhista, padece de inconstitucionalidade formal, na medida em que regulamenta a despedida coletiva por lei ordinária, ao passo que o comando do artigo 7º, inciso 1º do texto constitucional prevê tal regulamentação apenas por lei complementar. Não se argumente, por outro lado, que as formas de negociação coletiva estejam já exaustivamente previstas pelo artigo 7º, incisos 5º
13 e 14 do texto constitucional, uma vez que as formas acima não são exaustivas, mas meramente exemplificativas, a teor do disposto no caput do artigo 7º do texto constitucional, quando prescreve que são direitos dos trabalhadores os previstos na relação a seguir, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Essa questão jurídica, aliás, vem a demonstrar a importância da utilização da convenção ou acordo coletivo como instrumentos da negociação coletiva na efetivação do direito do trabalho. Lembraria também, senhoras e senhores ministros, o jurista francês Georges Selle, em seu antológico Précis de Législation Industrielle, de 1927, quando afirmou que ontem foi a lei do patrão, hoje, em 1927, a lei do Estado, e amanhã a lei das partes. Portanto, nesse século XXI, em que vivemos, é a lei das partes que prevalece nas relações trabalhistas, quando empresas e sindicato somam esforços para resolverem os problemas individuais, homogêneos e coletivos dos trabalhadores, já que a relação entre a empresa e os trabalhadores, sem representação sindical, mostrou-se desproporcional ao longo da história do direito do trabalho, em prejuízo dos trabalhadores. Nesse sentido, o artigo 611 da CLT, também com a redação da reforma trabalhista de 2017, prevê que os instrumentos da negociação coletiva, convenção e acordo coletivo prevalecem sobre a lei, consagrando o princípio da prevalência do negociado sobre o legislado. Aliás, a busca da justiça entre as partes é fenômeno decorrente do princípio constitucional federativo previsto pelo artigo 3º, inciso 1º do texto constitucional, isto é, a construção de uma sociedade solidária, e que, segundo a grande jurista gaúcha Judite Martins Costa, significa aplicar as relações privadas, inclusive trabalhistas, conforme nos ensina o carioca e jurista Arion Sayão Romita, a boa-fé objetiva de natureza comportamental, prevista pelos artigos 187 e 422 do Código Civil, como dos seus deveres anexos de informar e buscar soluções para os conflitos que são essenciais na despedida em massa dos trabalhadores. Lembraria ainda outro jurista trabalhista, este contemporâneo, Alain Schipiot, ao dizer que a processualização ou procedimentalização do direito é um fenômeno da modernidade por possibilitar maior efetividade dos direitos às relações privadas. Para tanto, valeu-se Jürgen Habermas, que incorpora o direito moderno à teoria da comunicação. Basta ver, senhoras e senhores ministros, o que o jornal O Estado de São Paulo, na edição de 13 de maio de 21, na quinta-feira passada, no caderno de economia B12, publicou sobre a solução encontrada no conflito de interesses individuais homogêneos dos trabalhadores despedidos coletivamente, com a participação do seu sindicato e da empresa Ford, em decorrência do encerramento de suas atividades industriais no Brasil, envolvendo 5.000 trabalhadores despedidos. E chegou-se ao acordo, senhores ministros e senhoras ministras, de que cada trabalhador receberia importância de R$130 mil, totalizando 650 milhões de reais a título de indenização trabalhista, enquanto que uma rescisão contratual sem o sindicato levaria cada empregado a receber apenas verbas rescisórias de valor irrisório. Para o grande filósofo francês Michel Villey, filósofo do direito, é o justo objetivo, expressão do realismo jurídico, diferente do racionalismo e do positivismo, em que a lei e o contrato prevalecem sobre a justiça. E para o grande professor Miguel Reale, em sua teoria tridimensional, o direito não é apenas a norma, mas também o fato e o justo. Para concluir, senhores ministros e senhoras ministras, para evitar o retrocesso social, por ser a decisão recorrida da STC do TST, um leading case, com a garantia dos empregados do sindicato ao direito ao acesso à informação, com regra jurídica constitucional e a busca de condições de trabalho menos traumáticas
que as despedidas em massa, espera-se o desprovimento do recurso ordinário com medida de inteira e salutar justiça. Muito obrigado.